O homem abriu os olhos no meio do lago e um drone vermelho voou acima da cabeça. A visão de sua família, a nave espacial e os tiroteios piscaram diante dele. Reunindo-se ao fim, o homem nada em direção à costa, com o drone o acompanhando, que ele chama de Ezra para verificar seu estado mental. De repente, gritos de ajuda ecoam do lago e outro homem, seguido por uma mulher, aparece. Nenhum deles se lembra do que lhes aconteceu. Fina identifica os destroços nas margens, restos de um navio de guerra chamado Carrick, e Ezra rememora uma invasão. Então as pessoas descobriram os restos de um carro que deve ter estado lá há séculos. Obviamente, havia uma estrada neste lugar. As pessoas relembram a invasão e revelam que todos morreram em anos distintos. Além disso, Abram confessa que tem 67 anos, embora pareça 25 anos. Segundo o drone vermelho, eles foram recuperados em seus anos de auge. As memórias deles são diferentes porque morreram em momentos diferentes. Ao redor está a Terra, mas após 400 anos da extinção da humanidade, destruída por alienígenas, eles foram revividos por criaturas aquáticas chamadas faísca. O objetivo final é o renascimento da humanidade, enquanto mais detalhes estão no assentamento dos que retornaram. O drone ordenou que Ezra coletasse faíscas. As pessoas recolheram seus escassos pertences e partiram depois do drone, tentando entender por que os Carricks os reviveram. Logo encontram arcos parcialmente destruídos, e Abrão corre até eles, desfrutando seu corpo jovem e forte. Em uma das estruturas, ele viu hieróglifos desconhecidos e tocou. O homem foi jogado de volta e admite que viu tudo. De repente, o drone vermelho foi abatido. Em um segundo tiro, feriu Abram. Os três correm atrás de uma colina onde Ezra, numa emboscada, captura o perseguidor. O homem chamado Jax negou a existência do assentamento. A substância brilhante no pescoço é um parasita que controla o corpo humano. Ele precisa de faísca, mas Fina demonstrou com confiança sua proficiência em usar uma arma. Abram insiste que, ao tocar os símbolos no arco, sentiu a vastidão do espaço sideral, mas isso provoca a zombaria de Jax, que escapa e ataca Ezra. No entanto, Fina apontou sua própria arma para ele desta vez. Eles amarraram o homem com segurança e saíram, apesar de ele afirmar que conheceu o irmão de Ezra. Logo, a equipe se abriga numa caverna enquanto outros parasitados aparecem, incluindo o irmão de Ezra, Silas. Na caverna, as pessoas discutiram formas de recriar um ser humano e perguntaram onde os alienígenas obtiveram o material inicial. Durante a noite, a ferida de Abraão inflamou. Ele foi abaixado em uma lagoa pequena, onde faíscas foram liberadas. Até amanhã, Abram apareceu completamente saudável. Fina discute o que aconteceu a Ezra, pois ela não entende por que eles a escolheram entre milhões de grandes pessoas. Logo, os indivíduos ressuscitados avistam paredes altas de um assentamento à distância. Enquanto a caminho, cavaleiros de pele com pescoços brilhantes alcançam-nos. Ezra fica para trás para atrasar a perseguição. Ele conseguiu fazê-lo por um tempo até reconhecer seu irmão Silas entre eles. Fina e Abram chegaram às muralhas do assentamento, e quando parecia que seriam capturados, os portões se abriram. Um drone amarelo neutraliza os cavaleiros de pele e deixa os fugitivos entrar. Então voou atrás de Ezra e o levou para um assentamento onde ninguém estava ao redor. Em resposta a todas as suas perguntas, o drone os convidou a seguir e mostrou fileiras de túmulos onde os colonos descansaram. Mais tarde, o drone amarelo abriu a porta de uma base militar abandonada para as pessoas onde os colonos anteriores moravam. Na floresta, os cavaleiros capturaram um homem que fugiu deles. Silas descobriu que a criatura brilhante que chamam de companheiros parou inexplicavelmente de funcionar no pescoço de Duncan e prometeu consertá-la. Os indivíduos ressuscitados soubem que os colonos morreram de um novo vírus que ainda se espalhou por toda a região. O drone amarelo pediu que eles liberassem as faíscas em um vaso com água e aprendeu que faíscas podem criar uma vacina se as pessoas trouxerem ingredientes do lago vivo. Fina começa a sangrar do nariz e ela fica na base enquanto os homens vão para o lago. Ela assumiu a tarefa de reparar o drone vermelho danificado. No caminho, Ezra tenta entender como o sistema que os trouxe de volta à vida funciona. O drone opera com faísca, mas não se sabe quem controla a faísca. Os homens chegaram ao lago e liberaram faíscas na água para coletar os ingredientes necessários. No assentamento, a esposa de Ezra, Lynn, apareceu repentinamente diante de Fina. Ela explica que trabalhou como enfermeira durante a invasão e pode oferecer ajuda, mas depois desaparece de repente. Na beira do lago, Ezra confessou que um dos cavaleiros de pele era seu irmão, o que significa que essas pessoas também foram ressuscitadas. Ele lembrou o momento em que viu a nave espacial alienígena voar acima da cabeça e sinalizou ao irmão que era uma criança inútil e mimada. Agora ele quer pedir desculpas e recuperar Silas.
Um holograma de Lynn apareceu novamente para Fina e ajudou a reparar o drone vermelho. O drone amarelo alertou o cavaleiro de pele que se aproximou. Ezra pediu a Abrão para correr enquanto tenta interceptar seu irmão Silas, mas ele foi cercado e subjugado. Recuperando a consciência, ele está com seu irmão, que confessa ter proibido transformá-lo à força, porque deseja que ele se junte voluntariamente. Cada piloto de pele tem um companheiro no pescoço, que ensina comportamentos corretos e telepaticamente os conecta. Graças ao companheiro, Silas agora é o líder e mentor dos outros, mas no mundo anterior ele não era ninguém. Então Silas de repente adormeceu e sinalizou a Ezra para sair. Ezra conhece Abrão na floresta, a quem explica sua intenção de salvar seu irmão. Essas pessoas voltaram ao lago, onde as faíscas criaram 3 cápsulas de vacina. Depois de consumir a dose, eles trazem a terceira para a Fina, cuja condição piora. Lynn pediu ao drone vermelho para substituir sua imagem por alguém querido à garota, e Duncan apareceu ao lado da Fina. Fina recuperou a consciência depois que seus amigos administraram a vacina. No dia seguinte, Abrão encontrou uma sala bloqueada, revelando um obelisco brilhante. Enquanto isso, na floresta, Silas discute com Duncan sobre o propósito do companheiro controlar os pensamentos dos cavaleiros da comunidade, porque Silas acredita que isso equivale à escravidão. No assentamento, Abrão aprendeu a ler hieróglifos e entendeu que o hospedeiro desconhecido ofereceu cavar armas contra os cavaleiros na floresta, em troca de mais pessoas pelo assentamento. Ezra vai para a floresta para a escavação. Enquanto isso, Silas traz Duncan para uma área aberta onde Jax conduz lutas de treinamento, zombrando pessoas comuns. Inesperadamente, Duncan derrotou Jax. Silas parou o duelo e explica que ele testou sua teoria, revelando que os humanos reagem mais rápido em uma fração de segundo do que os cavaleiros de Skin. Atualmente, Duncan tem um companheiro fraco, então ele toma decisões com apenas um cérebro, o cérebro humano. Por outro lado, os cavaleiros de pele com companheiros saudáveis têm um sinal que passa por 2 cérebros, humanos e companheiros, causando um ligeiro atraso. A conclusão é que os humanos sempre os superarão em combate. Para obter uma vantagem sobre os humanos, Silas planeja realizar uma cirurgia cerebral para reduzir o atraso do sinal. No entanto, um drone operacional em um sujeito de teste é necessário para isso. Enquanto isso, o drone amarelo trouxe Ezra ao local de escavação, e os pilotos de Skin imediatamente aprenderam sobre isso. Ezra descobriu um item que o drone amarelo chamou de arma no assentamento. Abrão, ao tocar o obelisco, de repente percebeu que entendeu o significado dos hieróglifos nele. No entanto, ele ainda não entende o que esse conhecimento implica. Na floresta, o drone amarelo avisou Ezra sobre o cavaleiro de pele que se aproximava. Eles tentaram fugir, mas os cavaleiros de pele os cercaram e pegaram a arma desenterrada. Inesperadamente, a arma ativou e matou um dos pilotos de Skin. Ezra aproveitou o caos para espalhar o resto e fugir. Enquanto isso, Fina tenta descobrir a partir do drone vermelho por que os seres desconhecidos estão ressuscitando a humanidade. Ela pediu o renascimento de Duncan, sem saber que ele já foi ressuscitado, e se tornou um cavaleiro de Skin. Ezra traz a arma destinada a eliminar os cavaleiros de Skin ao obelisco, esperando que ajude a estabelecer contato. No entanto, ele se recusa a matar os habitantes inocentes, até que o obelisco explique quem eles são e o que está acontecendo. Os drones controlados pelo obelisco prometem ressuscitar a família de Ezra se ele obedecer a todos os assuntos. O Ezra não tem escolha a não ser cumprir. Mais tarde naquela noite, Fina vai ao obelisco onde ela encontra Ezra, que, como ela, espera o retorno de seus entes queridos. Eles notaram que a arma desenterrada na floresta havia se aberto. O obelisco emitiu novos símbolos para instruir Fina a ir ao lago para receber novas pessoas. No entanto, o escritor de Skin está a caminho. Quanto a Abraham, o drone lhe contou sobre a estrutura do companheiro brilhante no pescoço do cavaleiro de pele, que está intimamente ligado ao cérebro humano através de uma estrutura cristalina. As armas encontradas na floresta destruem esses cristais e eliminam os parasitas. Quando um cavaleiro de Skin morre, sua memória é preservada no cristal, que é transmitido para seus ancestrais. É isso que precisa ser encontrado e destruído. Fina vê Lynn emergindo do lago e ajuda a chegar à terra. Quando Jax apareceu na costa, o drone vermelho o neutralizou. As meninas tentam escapar, mas são capturadas por Duncan, que apreende o drone vermelho e não reconhece Fina, seu amado do passado. As meninas tentaram fugir, mas Lynn feriu a perna e ordenou a Fina para ir ao assentamento e buscar o marido. Lynn caiu nas mãos dos cavaleiros de Skin, que a devolveram ao lago. Ali, Jack mostra como as faíscas funcionam e cura a perna ferida de Jack. De repente, uma pedra atingiu a cabeça de Jack e uma menina selvagem levou Lynn para sua casa na floresta, fornecendo-lhe sapatos e comida.
Porém, a garota não pode falar. Durante este tempo, Fina chegou à base e informa Ezra sobre a ressurreição de sua esposa, Lynn. Mesmo com o drone amarelo alertando sobre os cavaleiros de Skin, Ezra está determinado a resgatá-la. Jax encontra as meninas selvagens, mas Lynn já foi levada. Eles se escondem na floresta. Ezra pensa em como desativar o campo de força impedido pelo obelisco, deixando-o preso nos portões. Fina admite ter visto Duncan, agora com os Skin Riders, e ele não a reconheceu. Ela teme que o mesmo aconteça com Lynn. Na floresta, Jax rastreia os fugitivos e explica que até as faíscas cometem erros, resultando em indivíduos defeituosos. Ele está pronto para destruir a menina, mas Lynn o convenceu a não fazer isso. Ao mesmo tempo, Silas extrai o companheiro de cristal do pescoço do cavaleiro de pele falecido e instruiu uma das mulheres a levá-lo ao ancestral. Assim trouxeram Lynn para ele. Quanto a Abram, enquanto se comunicava com o obelisco, de repente achou que havia vivido neste assentamento antes, o que foi confirmado por um caderno encontrado com sua própria escrita. Mais tarde, Fina especulou que todos eles moraram aqui antes. O drone amarelo confirmou isso e levou Abram a um cemitério onde mostrou todas as pessoas enterradas lá, incluindo o túmulo de Ezra. Aconteceu que ele também foi ressuscitado e morou no assentamento. O drone amarelo então guiou Abram ao próximo túmulo, onde ele se encontrou e o encorajou a começar uma nova vida. Honrada, Fina exigiu que a pessoa se redimisse. Ele concordou, mas de repente pegou uma arma de Fina e torceu o cavaleiro de Skin atrás dela. Ao mesmo tempo, no bunker, Abram tenta descobrir a localização do progenitor a partir do drone amarelo. No entanto, ela não sabia, mas Jax sabia que ele foi ao lago sem fundo, mergulhou nele e emergiu em uma caverna. Enquanto isso, Silas tenta convencer Ezra de que a vida em sua comunidade é bem melhor do que no bunker. Fina começa a confiar em Duncan e concorda com seu plano, e no campo, a fuga de Lynn é descoberta. Duncan logo recebe uma mensagem de outros cavaleiros de Skin, e concorda com o plano de Fina de enviá-los em uma trilha falsa para entrar no acampamento e resgatar Ezra. A busca toma outra direção. Silas demonstra ao irmão as capacidades que um companheiro dá ao corpo humano. Ele mergulha a mão em um vaso com faísca e explica que matar um companheiro vai contra seus princípios. Portanto, Ezra terá que matar um colega se ele quiser matar alguém. Fina e Duncan infiltram-se no acampamento, veem as armas dos cavaleiros, e Jax chega aos ancestrais. Ele pediu que explicassem o funcionamento do drone e vários personagens humanos saíram para ele. Fina e Duncan encontram Lynn. A garota explicou que após ser infectada pelo parasita, mergulhou a mão nas faíscas, o que pareceu ajudar. Duncan pediu às mulheres para sair enquanto ele encontra o Ezra. Os ancestrais mostraram a Jax como o drone funciona. No bunker, Amarelo confessou a Abram que nenhum homem está em um dos túmulos. Silas prova a Ezra que o obelisco não é melhor do que um companheiro, pois também subjuga as pessoas. Ele deixou escapar que todos, incluindo sua esposa e filha de seu irmão, moravam no assentamento. A conversa foi interrompida por Duncan, que levou Ezra sob ameaça de armas para o assentamento por um atalho. Porém, a barreira de proteção, ao detectar um colega em Duncan, não o deixou passar, diferente de Lynn. Então Fina amarrou as mãos, mas naquele momento, a perseguição liderada por Silas explodiu no espaço livre. Duncan empurra Fina para trás da barreira e eles, com Ezra, preparam-se para lutar. Abram corre para o obelisco e permite que os homens passem na condição de que Duncan permaneça no quintal até descobrirem como libertá-lo do parasita. Ao mesmo tempo, os ancestrais expressaram preocupação com o ódio de Jax pelos humanos, pois estes são melhores portadores do que os Cariques, e aconselharam um compromisso. Enquanto isso, Duncan está surpreso que seu companheiro ainda é fraco, mas ele está ganhando força. Ele se lembrou dos colonos e confirmou que Kylie estava viva. As faíscas rejuvenescem as pessoas no auge, mas as crianças na idade de sua morte real. Ele também perdeu uma esposa e um filho, e era Fina, embora a mulher não se lembre disso. Abrão explica que eles são outra geração dos ressuscitados. A primeira está nas túmulas, e eles também são eles. O Jax reprogramou o drone vermelho, recusando tudo o que era humano na sua memória. Fina desatou seu marido, mas quando ela adormeceu, o companheiro de Duncan recebe um sinal de Silas, e ele se dirige para o bunker. Abram confessou a Ezra que o drone lhe mostrou a memória de outra mulher que viu 1 ano antes da invasão. Parece que alguém soube da invasão e oferece ajuda às pessoas. Ele queria consultar com o Amarelo, mas ela não foi encontrada em nenhum lugar. Isso aconteceu porque Duncan apenas travou o drone atrás de um dos painéis.
Então, ele atacou Abram, o derrotou e se dirigiu ao obelisco, apesar de seu lado humano resistir. Ele gritou frustrado e Ezra o ouviu. Ele correu para ele, mas Duncan fechou a porta e entrou em símbolos que desativaram o campo de força. Percebeu isso. Ezra correu para Fina e eles conseguiram bloquear a porta do bunker. O companheiro de Duncan saiu ao ar livre e confessa que tudo isso foi por causa da arma que ele possuía. Se entregarem o bunker aos Cavaleiros de Skin, ele está pronto para revelar o paradeiro de Kylie. O homem está amarrado do lado de fora, ouvindo o Cavaleiro de Pele tentando quebrar a porta através de Duncan. Silas oferece entregar o bunker e ele dirá onde está a filha de Ezra, porque alguém do primeiro assentamento conseguiu evitar a morte por doença. Um debate seguiu, resultando em uma decisão de desativar o parasita. Use o conhecimento médico de Lynn, o retorno de Jack. Ele expressou sua insatisfação com Silas porque ele poderia infectar Ezra há muito tempo, mas vamos lá. Silas cortou a conversa e ordenou continuar trabalhando no drone. Neste momento, no bunker, Lynn tenta descobrir como o companheiro funciona, e ele confusa que pode causar grande dor ao seu mestre. Ezra e Abram concluem que o assentamento existiu por pelo menos 10 anos e deve haver sobreviventes, caso contrário que enterraram os caídos. Além disso, Amarelo mencionou que um drone estava enterrado em um dos túmulos. Nesse momento, a bater na porta retomou. Ezra lembra que havia eletricidade no bunker. Fina digeriu o cabo em um forte choque elétrico, destruindo um dos cavaleiros da Skin. Ao mesmo tempo, Abram encontrou Amarelo. Simultaneamente, as pessoas percebem que Duncan está agindo como um transmissor e eles o mudam para outro quarto. Quando eles se separaram, Ezra pediu para dizer ao irmão que ele ama e acredita nele. Esta mensagem perturbou Silas. Amarelo examinou Duncan e descobriu que o parasita afetou todos os órgãos humanos, e até mesmo as faíscas não conseguem salvá-lo. Abram tentou obter respostas do obelisco. Além disso, Yellow disse que Duncan recebeu códigos de acesso, mas quem? O homem se lembra da mulher no hospital novamente. Ela tinha um drone, faísca e símbolos de conhecimento em sua pulseira, indicando que algo era conhecido antes da invasão. A pedido de Ezra, Amarelo mostra a imagem da mulher e ele reconhece sua mãe, Eleanor. Enquanto isso, Silas se prepara para continuar quebrando as portas, mas algo o leva ao cemitério. Jack está seguindo-o. Lembra-lhe que ele não é humano, e ele não deve se importar com os túmulos, então ele pretende começar a silenciar personalidades dele. Silas está preso no bunker neste momento. Amello confessa que Eleanor foi uma das iniciadoras do renascimento da raça humana. O Duncan não está a mentir, a Kylie estava no assentamento e só ele pode dizer onde estão os sobreviventes agora. O companheiro de Duncan é noturno com um tranquilizante e o homem é amarrado a uma mesa. Enquanto o parasita dormiu, o homem chegou e apontou no mapa a direção que os sobreviventes foram. Ele aconselha a encontrar a garota selvagem e acorda depois que Amarelo encontrou a arma que ele havia escondido anteriormente. As pessoas perceberam o silêncio lá fora e abriram a porta para eliminar a sentinela deixada pelo escritor da Skin, garantindo que ninguém estivesse no pátio. Ezra e Lynn se despediram dos amigos e partiram para encontrar Kylie. Jax ligou o drone, pretendendo remover a personalidade humana de Silas e aprender sobre a presença de Ezra e Lynn na floresta. Ele enviou os Cavaleiros de Skin para seguir o par. Fina vem até Duncan e admite que está pronta para matá-lo para libertar seu amado. No entanto, o Amarelo o derrotou. O homem recuperou a consciência no cemitério e ficou aliviado, pensando que Fina não podia se fazer mal a ele. O Amarelo injetou um farol em seu corpo e agora as pessoas podem rastrear seu caminho. Nesse momento, Ezra e Lynn encontraram a garota selvagem e pediram que ela os guiasse até Kylie. Silas recobra a consciência quando o drone vermelho informa que fez o contrário, preservando sua personalidade e suprimindo as capacidades dos parasitas. Ao mesmo tempo, Ezra e Lynn notaram que estavam sendo seguidos e tentaram evitar os Cavaleiros Skin. No entanto, as flechas voaram das rochas, os Cavaleiros de Pele pereceram e os sobreviventes se aproximaram das pessoas. Enquanto isso, no acampamento, Jax deixa Duncan em alerta enquanto ele e seu povo seguem Ezra e Lynn. Foram verificados para segurança e, após confirmação, Rowan os levou ao campo. Ela os adverte de que não conhecem realmente a filha, só se lembram dela até os 6 anos de idade, e são apenas cópias daqueles que viviam no assentamento. Abram e Fina escavaram um drone quebrado do túmulo, esperando recuperar dados da memória. Rowan leva Ezra e Lynn para o acampamento oculto nas cavernas da montanha. Vendo as caras estranhas das pessoas, ela diz que ambos morreram defendendo o campo anterior. Se não fosse por Lynn, ninguém teria sobrevivido. Silas assassinou a mulher. Fina conecta Amarelo à memória do drone quebrado,
prometendo mostrar os eventos do passado. No acampamento, a filha adulta de Ezra e Lynn chegou. Embora ela entenda o que eles sentem, ela se recusa a reconhecê-los como seus pais. O vermelho nota que Silas está experimentando dor intensa. Ele voa para Duncan e naquele momento no acampamento, um Justin sangrento aparece, que ordena que ele levasse o resto das pessoas e corra para o lugar onde foram emboscadas. Ele executou a ordem e o Jax desapareceu porque era um holograma criado pelo vermelho. Silas escapou do verdadeiro Jax, encontrou o local da emboscada e ordenou uma busca nas rochas do bunker. Amarelo leva Fena e Abram para uma simulação do antigo assentamento onde todos realizam tarefas diárias. Jax entra nos portões e explica que Silas desenvolveu um crescimento no pescoço, depois que atacou seus amigos. Tudo isso aconteceu perto do velho navio de Carrick. De volta à realidade, todos percebem que este foi o primeiro caso de infecção companheira. Amarelo explica que os parasitas criam uma estrutura semelhante a esporos fúngicos. Silas provavelmente os inalou. Os próprios parasitas foram trazidos pelos Carricks, que eram seus portadores antes dos humanos. Enquanto isso, um garoto dos sobreviventes, Thomas, descuidadosamente cai nas mãos de Justin. Silas começou a experimentar dor intensa. Red tenta aliviar sua condição e nota que Duncan corre em direção ao bunker. Aparentemente, ele descobriu sua fuga e quer deter Silas. O vermelho o levou a outro caminho. Ao mesmo tempo, Thomas descobre que ele foi infectado com o parasita. No acampamento, sua ausência foi notada. Rowan chama um conselho e Ezra aconselha que fugiam. Se o Thomas revelar o acampamento, eles não sobreviverão. Amarelo mostra como Abram propôs criar um vírus capaz de matar o parasita, embora a ideia em si pertença ao obelisco. As pessoas discutiram esta proposta com calor e muitos discordam. O Lynn sugere separar-se. Aqueles que tomam o vírus devem ficar no bunker, pois serão enfraquecidos. Rowan falou contra isso. Abram percebeu que ele foi a causa das mortes restantes na caverna. Ezra pediu a todos que saíam enquanto ele os defendeu. Nesse momento, Silas chegou ao bunker e viu Duncan ao lado de uma fogueira. Ele o atraiu para a oficina e o trancou lá. Abram está sobrecarregado de culpa. Corre para o obelisco e voz suas acusações. De repente, cria a imagem de um segundo Abrão que diz que do outro lado do obelisco estão criadores que sinceramente acreditavam que estavam salvando o assentamento. O vírus acabou de ser mais lento que as células parasitas. Quando as vozes de Ezra e Lynn veio atrás da porta, o segundo Abram desapareceu. Fina abre as portas e amigos empurram Silas dentro. Eles desapareceram imediatamente porque eram hologramas criados pelo vermelho. Silas pediu para ser ouvido. O drone suporta essa solicitação e relata que eles não podem destruir os ancestrais sem Silas. Nesse ponto, o garoto perdeu a consciência e eles o levaram para dentro. Ezra, Lynn e os jovens arqueiros estabeleceram uma emboscada, mas Thomas aparece, atira neles e feriu o noivo de Kylie, Nico. Ezra mata o menino e, ao examinar, encontra um parasita levantando sua flecha. Ele percebeu que havia algo na ponta. Nesse momento, Jax apareceu com seu povo e os chamou para batalhar. O vermelho deixou Silas em coma. Enquanto isso, Lynn e Kylie trouxeram o Nico ferido para dentro. Justin ordenou que seu homem vigiasse a entrada de backup da caverna. O Lynn começa a tratar o Nico, mas o pior é que a ponta da seta pode ter larvas de parasita. O garoto então pediu que fosse morto, pois Lynn tinha estabelecido essas regras. Duncan tenta chamar qualquer um dos cavaleiros de Skin para ajuda, e Yellow explica a Fina e Abram que o parasita está matando Silas para que ele não possa revelar o caminho para o progenitor. Red admitiu que podia ligar as mentes de Abram e Silas, revelando o segredo. Kylie decidiu ajudar seu pai a patrulhar neste momento. A garota lembra o passado e chama o melhor amigo de Jax, surpreendendo muito Ezra. Seu desejo de matar surge porque os parasitas têm medo de que o humano dentro possa assumir o controle se ele se lembra de seus apegos. Voltaram para a caverna, e Ezra propôs que sua esposa, filha e Nico pegassem outra RD enquanto ele os guardava. Após uma discussão acalorada, caminharam para a segunda saída. Abram entra na mente de Silas e se encontra numa igreja. Acontece que a mente do menino considera a igreja um santuário. Abram admite que Silas não vai mais vir a si mesmo, e ele próprio descreve o caminho para o lago do progenitor. Os parasitas estão interconectados com precisão através dele. É a fonte de sua energia, força e conhecimento. Silas sabe com certeza que a humanidade não sobreviverá se o lago não desaparecer. Ezra recorre a truques, e Kylie mata um cavaleiro de Skin escondido. O pai se despediu de todos e ficou na caverna. Simultaneamente, Abram e Fina desenvolvem um plano para destruir o progenitor.
Amarelo explica que a arma consiste em 3 partes. 2 delas são armas independentes que podem operar independentemente uma da outra. No entanto, a parte superior é muito perigosa para os humanos, então foi descartada. A parte inferior permanece, que destruiu o progenitor. Mas essa parte não funcionará sem o meio, que precisa de uma personalidade humana. O progenitor estudou todos os pilotos de pele deste mundo, portanto, a chance de entrar é pequena. Então Abram percebeu por que era necessário Silas. Mais tarde, Fina reflete sobre sua promessa a Duncan de matá-lo e libertá-lo do parasita. Então Amarelo admitiu que seu marido estava na oficina no quintal. A mulher se dirigiu ao quintal, preparada para abrir a porta da oficina, quando um cavaleiro de Skin entrou e libertou Duncan. Fina tenta parar os homens, mas Duncan lembra que ela não pode matá-lo e saiu. Neste momento, Abram veio a Silas novamente e explica que eles precisam de sua ajuda. Jax decidiu atacar, percebendo que Ezra é o único defensor do campo. Ele ordenou que seus homens o engajassem, enquanto ele seguiu a trilha de Lynn, Kylie e Nico. Nico está fraco e Lynn decide fazer uma maca, embora ele tenha pedido para deixá-lo. Ezra monta uma emboscada e elimina os cavaleiros de Skin um por um, seguindo o rastro da esposa. Nico transforma e agarra Lynn pela garganta. Ele está pronto para matar a mulher, mas Kylie interfere. O companheiro admite que a menina é muito querida para ele, mas ele não pode indulgar as fraquezas do transportador. Quando Nico levanta a espada, Kylie atira nele. Ezra os alcança, não sabendo que Jax está monitorando sua reunião, mas ele recebe uma mensagem sobre a traição de Silas. Na folha de Jack, Silas pediu a Abram que esperasse sua morte, pegasse o cristal e o inserisse na arma. Então ele estará no meio e poderá ajudar. Abram não entende completamente como funciona, mas obrigado, Silas. Eles dizem adeus. Abram vem de reflexão quando Silas morre, e Jax alcança Duncan e seus homens à beira do lago. Depois de uma disputa, ele ordena que todos permaneçam em emboscada e ele e Duncan mergulharão para o progenitor. Enquanto isso, Lynn e Ezra enterraram Nico e consolaram sua filha. Simultaneamente, Fina e Abram bury Silas. Mais tarde, os grupos se reuniram sem saber que um drone preto os estava observando, que decolou acima da Terra e se dirigiu para uma nave espacial. Abram conta a Ezra tudo o que aconteceu com seu irmão e o plano de destruir o progenitor, mas ele não quer colocar em risco sua família. Amarelo vacina Kylie, explicando que a vacina foi feita por faísca. A garota diz a Fina que Duncan se tornou um escritor de skins depois de sua morte e ninguém sabe como aconteceu. Abram admite que não acredita mais no obelisco, mas acredita em Silas e está pronto para fazer tudo para destruir o progenitor. Ele contou a Ezra sobre a operação de armas. Uma parte de Silas os guiará para dentro, mas o que fazer a seguir ele não sabia. Ezra riu de um plano deste tipo e sua filha ouve isso. Abram e Fina tentam convencer Ezra de que é por isso que eles foram ressuscitados. Caso contrário, a humanidade está condenada, mas eles não podem convencê-lo. Então Abram e Fina partiram juntos. Ezra foi torturado pela culpa, embora Lynn tenha tentado lembrá-lo de seu dever com sua família. Nesse momento, Kylie estava revisando o mapa para o lago progenitor e deixou secretamente o bunker. Red informa os pais que ele não pode encontrar a garota, e eles, percebendo para onde ela foi, correram atrás dela. Enquanto isso, Kylie alcançou Fina e Abram e mais tarde Ezra e Lynn apareceram. Então todos se reuniram novamente, mas no próprio lago, caíram em uma emboscada pelos cavaleiros. Uma batalha segue, na qual o grupo de sobreviventes vence, mas Abram está gravemente ferido. No entanto, Kylie tem faísca e sugere que ela seja liberada no lago. Quando eles começaram a fazer isso, Duncan emergiu da água e atirou a Lynn e Kylie. Fina, sob a cobertura de um escudo, corre para ele e ambos desaparecem debaixo da água. Ezra libera as faíscas e traz os feridos para a água. Então, uma Fina ferida apareceu, dizendo que ela não podia superar Duncan. Ezra mergulha e encontra um Duncan ferido, que retornou ao seu verdadeiro eu antes da morte. Ele pediu desculpas e perdeu a consciência, e Ezra vê na frente dele uma coisa brilhante com cristais e encaixa a parte inferior da arma em um deles. Então ele inseriu o pequeno cristal de Silas no meio da arma e procurou onde precisava ser colocado. Mas o Jax apareceu depois. Ele sempre odiou seu portador e todos os seres humanos, e não deixará que o progenitor seja destruído. Esses homens se envolveram em combate, e assim como Jax estava prestes a vencer, o Duncan revivido o atacou. Ezra encontra o cristal certo e encaixa a parte central da arma nele, e de repente se encontra em uma sala onde ele é encontrado por Silas. O irmão explicou que eles estão dentro do progenitor, e que apenas ele poderia criar esta casa neste lugar. Ele é um cavalo de Troia, a partir do qual a destruição entrará no progenitor.
Ezra pegou a caixa com um símbolo de conhecimento de sua mãe e percebeu que era um detonador. O irmão se despediu dele e quando o Jax apareceu, eles ativaram a bomba. Ezra se encontra na caverna onde o progenitor é destruído. Para a grande tristeza de Jax, essa pessoa emergiu e descobriu que seus entes queridos foram curados. Eles são observados por um drone preto que novamente se dirige à nave espacial, onde são encontrados por Eleanor e Duncan. Eles percebem que o ato foi feito e a humanidade tem uma chance. Apesar de alguma ilógica, a história é bastante extraordinária. Não é sobre batalhas com alienígenas, como os Kari que são apenas brevemente mostrados uma vez em um flashback, e não sobre tentativas humanas de escapar astutosamente do ditado da regra. O núcleo é a questão do valor de uma pessoa, e a preservação do valor pode levar à paz na reconstrução da civilização.